Que loucura. Pode passar o pano, continua passando. Pode ir, Breno. Vou respirar. Ô, HG. Me dá aí o Scarpa, não vai falar também não. Me dá o Scarpa aí. Me dá o Scarpa aí, o que ele falou? Olha o Scarpa aí. Triste demais, foi um vacilo meu, obviamente, de ter tomado o cartão e também de não ter buscado a informação, não me liguei que eu estava pendurado, também não fui avisado, acabou que, enfim, tô triste pra caramba, mas confiante na equipe, independente de quem joga. Eu também nem sabia se eu ia jogar, né, mas independente de quem jogue, com certeza vai dar conta do recado, muito empolgado para que terça-feira a gente conquiste um grande objetivo, que é estar na final da Sul-Americana. Eu nem sabia que eu ia jogar, ninguém sabe se vai jogar. Mas, HG, o ponto é o seguinte, você começou muito bem quando você disse que o torcedor do Atlético não tem que exigir hoje um grande futebol, tem que exigir resultado. Sim. O Atlético hoje respira no Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos, então o Campeonato Brasileiro, aquela sombra do rebaixamento, agora podemos deixar um pouquinho de lado e pensar na Sul-Americana, no jogo de amanhã, que é uma decisão. Ponto. Agora, o mais engraçado é, com 23 segundos, o Atlético faz 1-0 e já teve torcedor do Atlético pedindo pro juiz acabar. Acaba o jogo aí, tá bom demais, porque é esse o sentimento que a gente tem, né? Porque foi um jogo sofrido pro Atlético, o Atlético não fez um bom jogo. O Everson, de novo, foi o melhor jogador em campo, né? Com 2 grandes defesas. E o que a gente espera é que amanhã é uma decisão, que o Atlético entre com esse pensamento. Que o Sampaoli, que teve a necessidade de poupar alguns jogadores por causa da fisiologia, e ele está coberto de razão, né? Que amanhã ele coloque o melhor time, com uma postura de decisão, sabe? Entrar com uma rotatividade alta, sem aquela coisa de ficar, olha, fiz um gol, o jogo está decidido. Porque fez um gol com 23 minutos, 23 segundos, parecia que o Atlético sabia que o jogo estava vencido. E não foi isso, e não pode ser isso amanhã. Então, o Atlético jogou bem até fazer um gol, né, Breno? Mas isso é típico de um time que não tem confiança pois também, é, né, mas, ô Valu... Amanhã é que o Atlético precisa mesmo, pra mim, de só passar, cara. Exato. E amanhã, o torcedor tem que ter paciência. Mas não pode ter. Tensa, porque é uma decisão. Não imaginem que o Del Valle vai ser um jogo fácil. Não vai ser. Faltam 9 jogos né? pro Atlético nessa temporada. O quê? Faltam 9 jogos pro Atlético nessa temporada. No Brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Mas, além do Brasileiro, o jogo de amanhã e caso podem ser 11 ao final, 11 ao todo. De verdade, esse é o ano. Esquece o desempenho. Faltam 11 jogos. Dane-se o desempenho. Ninguém se preocupa com o Atlético jogar bem ou mal. Cara, ganha esses 11 jogos. Não vai ganhar, obviamente, porque a gente já viu que o Atlético é capaz de fazer. Provavelmente perde mais do que ganha. Mas ganha esses 11 jogos, ou boa parte desses 11 jogos. 2. E, cara, aí, de verdade, aí realmente mostrem pro torcedor que aprenderam alguma coisa com os erros. Porque no ano passado o Atlético lutou contra o rebaixamento até a última rodada. E eles mostraram que eles não aprenderam. Eu acho que eles pioraram, Thiago. Eu também pioraram. acho. O show de incompetência só aumentou. Pior. Então, o show de incompetência só aumentou. O Atlético precisa, pro próximo ano, mostrar que tem alguém minimamente capaz de gerir o futebol do Atlético e fazer com que o Atlético não erre. Porque o Vitor a gente já viu que não é capaz de fazer isso. Ele não tem capacidade. A capacidade do Vitor é outra. Então o Atlético precisa começar a pensar de forma que todo mundo esteja pensando da mesma forma, alinhado, e não só isso, que todas as pessoas que lá estão, que elas sejam capazes de fazer com que o Atlético seja melhor em 2026. Porque o 25 do Atlético, o 24 do Atlético, pensando especialmente em campeonato brasileiro, eles são desastrosos. Mas, Thiago, as Copas o que o HG falou, coisa, mas eu acho que o Atlético desastroso. precisa de uma grande reformulação, principalmente na questão do seu elenco, até na questão da média de idade, tá? Eu acho que o Atlético precisa de pensar em trazer volante, mas ali de... Nós estamos falando de departamento de futebol também. Eu sei. O Atlético não pode Departamento cair. de futebol. Nós vamos chegar lá, calma, nós vamos chegar lá. Primeiro eu tô falando do time, porque hoje quando eu olho pro time do Atlético e vejo o Natanael dar uma entrevista e falar assim, eu joguei de volante. Pera um pouquinho. O Natanael ele tem que buscar jogar primeiro bem de lateral. E ele teve que jogar de volante, é isso mesmo, produção? É a dureza. Peraí, ele deu uma entrevista e falou, olha, pediram para eu jogar de volante. Mas peraí, o Natanael não está conseguindo jogar bem de lateral. O Atlético não tem um volante até hoje. Esse é o primeiro ponto para a próxima temporada. O Atlético tem que contratar um volante, e não é um volante qualquer, não. É um volante para chegar, ser titular, com vitalidade. Eu não estou aqui querendo ensinar, não, tá, Atlético? Mas é um jogador que chega aqui e fala assim, ó, durante 3 anos nós não vamos preocupar com o volante. Um menino de 21, 22 anos, vigor físico.
O Patrick é segundo volante, mas pode vir a ser utilizado. O Atlético precisa de peça, não é só um não. Estamos falando de 2. Então isso que o HG está falando, se você pegar o setor ofensivo do Atlético, que é a maior preocupação de São Paulo hoje, o Atlético contratou o Biel, contratou o Renier, que é meio atacante, né? O Júnior Santos, todos esses que chegaram, HG, se você pegar aí, nenhum desses não tem condição hoje de ficar não, ué. Aqui, você tem que pensar então numa reformulação grande. Tempo. Não sei se vai fazer, mas tem que fazer. O Carlos Vinícius, que hoje está no Grêmio. O Atlético teve interesse nele no tempo atrás. Até o que eu estava fazendo uma pesquisa, eu encontrei um vídeo do Thiago falando a respeito do Atlético. O Atlético estava levando proposta para tentar buscar. De repente o Atlético pega e fala assim, não, deixa pra lá, vamos buscar não. O cara em 3 jogos com a camisa do Grêmio tem 7 gols. O ataque do Atlético não tem 7 gols. Então assim, contra o Juventude fez 3 gols. Ô Elton, eu acho inadmissível o Cuiabá conseguir achar um Isidro Pita, o Sport conseguir achar o Derek, e o Atlético, não precisa porque tem um Hulk. Né? Então assim, vocês não conseguiram contratar um volante de qualidade. Eu assisti jogos do Grêmio com o Arthur e sem o Arthur. Claro que tem uma história do Grêmio com o Arthur, é um empréstimo até o meio do ano que vem, não tem como o Grêmio ficar com ele, nem se o Grêmio quiser pagar, não tem como, ele não veio com passe fixado, ele vai embora no meio do ano que vem, ponto. Eu assisti jogos do Grêmio com o Arthur e sem o Arthur. Qualidade, o Arthur costura o jogo, que nem o Matheus Pereira no Cruzeiro. O Arthur costura o jogo é dele, ele domina o setor de meio campo, isso é qualidade, o Atlético não tem jogador pro setor. Não tem. Só tem o Scarpa para fazer o que faz, não tem outro para fazer. O Atlético penou com o zagueiro, pena com o lateral. Aí o Cuca vem, traz o Natanael, traz. Eu quero o Caio Paulista, traz. Eu quero não sei quem. Aí o Caio, o Vitor, o traz, mas não põe para jogar. Tem que parar com isso aí. Vocês liberam um jogador, porque não, o jogador a gente gosta dele, vamos liberar, e libera o jogador, depois fica precisando aqui. Vocês estão de brincadeira, gente. Vamos levar a coisa mais a sério. O Atlético precisa de uma mudança drástica para planejar o ano que vem. Eu não vou falar mais nada, não. Eu preciso só... Calma que você vai falar, Valor. Não vou te deixar chateado, não. Deixa eu falar